Então, antes de mais, obrigado por terem aceito este desafio para esta conversa 3. E nesta conversa, a ideia era nós conversarmos um bocadinho sobre este trabalho que faz parte do contrato cósmico, que é a hipnoterapia centrada na alma, que é um trabalho que o Rodrigo tem tentado a desenvolver, mas que eu sei que o Pedro e o Hugo também têm participado como hipnotelepáticos. Se calhar vale a pena explicar o que é que isso significa. Mas antes de irmos para aí, se calhar gostava que começassem por partilhar um bocadinho sobre o que é isto, hipnoterapia centrada na alma, como é que isto surge, também, se quiserem, no vosso trabalho. Se calhar começar por aí. Então, a hipnoterapia centrada na alma, para começar, eu sou hipnoterapeuta, ou seja, a parte clínica mais psicológica. E a hipnoterapia centrada na alma surgiu um pouco porque durante as sessões eu percebia que havia mais qualquer coisa, havia qualquer coisa que estaria por detrás, que nem sempre era psicológico, nem sempre os clientes estavam a perceber também o que é que se estava ali a passar, e houve uma necessidade de ir à procura de o que era esta mais qualquer coisa. E ao trabalharmos a parte energética com o tempo, percebemos que às vezes o cliente, imaginemos que temos uma régua de 100%. O cliente sente um sintoma a 100%, e ao removermos essa parte energética, o cliente ou deixava de sentir de todo, ou então reduzia muito, e portanto tornava-se mais fácil de trabalhar aquilo que o cliente sentia necessidade. E foram aparecendo estas, digamos que consciências, energias, esta parte energética, que nós sentimos necessidade de ir investigar, de procurar, de perceber de onde é que vinha, o que era, como trabalhar. E foi um bocadinho por aí que nasceu a hipnoterapia centrada na alma. E diz-me uma coisa. Os resultados foram bastante... principalmente foram mais rápidos. Aquilo que eu sinto é que os resultados com os clientes torna-se mais rápido. Lá está, porque ao removermos algo que não tem início no cliente em si, depois aquilo que temos que trabalhar com o cliente é menos. E torna o processo mais rápido. Ou seja, tu nesse trabalho tu és tu que conduzes o trabalho, não é? Ou seja, és o hipnoterapeuta. Mas vocês também, até nos vídeos que vocês partilham no YouTube, eu tenho visto o Pedro, o Hugo. Qual é que é o papel deles? O que é que eles estão ali a fazer? E se é necessário, não é necessário? Como é que isso... Não é necessário no sentido em que o cliente pode fazer. Aqui o Pedro e o Hugo, enquanto hipnotelepáticos, trabalham a parte energética, a parte espiritual do cliente. A parte mais psicológica tem que ser com o cliente em si. A grande vantagem é que tanto o Pedro como o Hugo têm muita experiência, sabem o que procurar, conseguem tornar o processo mais rápido e ver as coisas de uma forma mais célere, sabem como chegar lá. Enquanto que no cliente, que também irá chegar lá, sem dúvida, pode demorar mais sessões. Podemos que ter, porque lá está, não, é um bocadinho como um músculo. Eles já têm um músculo muito trabalhado, conseguem ver e trabalhar e chegar lá mais rápido, enquanto que o cliente ainda se vai ter que habituar a esse músculo, ainda vai ter que trabalhar um bocadinho esse músculo. E, portanto, se calhar numa coisa que o Pedro e o Hugo fazem numa sessão, talvez 2, o cliente faria em 4. Isto não é uma regra. Isto Claro. Há clientes que se calhar naturalmente têm uma facilidade que conseguem chegar lá também muito rápido. Mas lá está, é o músculo, é o trabalhar. Eles têm uma grande... como fazem isto todos os dias, a verdade é essa, têm uma grande facilidade em ver, em trabalhar estas questões. E diz-me uma coisa. Não sei qual é. Sim.
as pessoas que procuram uma consulta, que procuram a tua ajuda de alguma forma, enquanto hipnoterapeuta de hipnoterapia centrada na alma, são diferentes das questões que as pessoas te procuram enquanto hipnoterapeuta? Ou seja, o que é que leva as pessoas a chegar até ti? Acredito que sejam várias, não é? Mas... Há clientes que vêm focados para a parte energética e espiritual, mas a maior parte dos clientes têm sintomas como qualquer pessoa, ou seja, ansiedade, medos, fobias, fobias, bloqueios, coisas que não ligam necessariamente à parte espiritual e que podem ter alguma relação. Também podem não ter, mas lá está, não é... As pessoas que me procuram... parte delas, grande parte delas, não vêm porque eu trabalho a parte espiritual, ou só a parte espiritual. Vêm porque sentem qualquer coisa na vida delas que não lhes faz sentido, ou que não se sentem bem, simplesmente, ou sentem um vazio, ou há qualquer coisa que as está a incomodar, que pode ou não ser espiritual. E quando cá chegamos, vamos observar, vamos ver o que é. Okay. É um bocadinho assim. Há pessoas, há terapeutas, eu sinto que a partir do momento em que um cliente fala de espíritos, de alma, de consciência, vai puxar o lado mais, digamos, espiritualizado da pessoa, há terapeutas que cortam imediatamente essa possibilidade, ou seja, tratam isso como sendo uma representação emocional ou uma representação mental. E aquilo que eu sinto que o Rodrigo faz é não ir por aí, ou seja, se a pessoa traz uma questão espiritual, nós vamos tratá-la como uma questão espiritual e vamos colocar essa hipótese como sendo verdadeira e legítima. E inclusivamente o contrário, ou seja, mesmo que as pessoas tragam questões, como estávamos a falar, de ansiedade, de depressão, de um estado mais desorganizado da vida, não saberem que decisões é que hão de tomar, muitos impasses, muitas... até nas relações, coisas que parece que não funcionam, parece que andamos sempre à volta do mesmo e não saímos dali. Nós podemos começar por introduzir essa variável da espiritualidade, ou seja, se há alguma questão espiritual ali a acontecer que está além da percepção do cliente. E a questão da hipnoterapia vem também nisso, ou seja, o facto de nós colocarmos a pessoa num estado modificado de consciência, permite-a ter acesso a uma realidade que ela normalmente, no estado de vigília, neste estado, não tem. Daí a questão do centrado na alma vem aqui como sendo a ideia de, ok, a espiritualidade é uma variável legítima. A espiritualidade é um fator que nós consideramos adequado, certo, e que podemos trabalhar como qualquer outra variável emocional, relacional, mental. Agora está aqui esta pergunta na minha cabeça que é, e é uma pergunta se calhar transversal a esta conversa, mas para vocês o que é a alma? Eu acho que claro que não estou à espera de uma resposta. A alma é isto, como se fosse um dicionário, mas também incluindo aquilo que é a vossa experiência, ou seja, aquilo que vocês vão vendo. Que qualidades, que aspectos é que cabem dentro deste conceito? E que coisas é que não cabem, não é? Eu sinto a alma como sendo uma parte da pessoa que permanece para além do corpo físico. Okay. Que tinha uma existência antes e terá uma existência após o desenvolvimento, não é? O nascimento, o desenvolvimento e a morte do corpo físico. Portanto, é uma presença que transcende o tempo e o espaço. Eu sinto que a alma é isso. Há muitas definições, há muitos autores que definem de formas diferentes. Eu, cada vez que me apego e que me agarro a uma definição, vem um cliente que me destrói completamente aquilo e que me conta uma história totalmente diferente. Portanto, eu já deixei de ter muitas certezas em relação a isso. Acho que todos estamos numa descoberta muito interessante e muito viva sobre essa parte não visível da realidade humana. Mas o centrado na alma aqui define a alma como algo mais energético, como uma consciência que está em interação constante com a nossa parte física, mental e emocional.
Não sei, o que é que tu, Rodrigo, o que é que tu achas de... Sim, é muito isso que estás a dizer. A parte da alma está no título, digamos assim, exatamente, que é a parte energética, é aquela parte que perdura, ou que veio antes, está agora, durante esta vida, e vai continuar, né, para outras vidas. E muitas vezes essa alma tem questões que estão a afetar esta vida. E com este processo vamos trabalhar essas questões. Ou seja, aqui a hipnoterapia não é só uma hipnoterapia psicológica no sentido em que vamos trabalhar as coisas que aconteceram e que nós gravamos desta vida. Eu deixei de te ouvir. Tive agora um corte e apareceu-me aqui. Connection interrupted. Ok. Eu acho que aconteceu aqui qualquer coisa Sim, que eu... a conexão interrompeu. Eu deixei de te ouvir e a imagem parou. Agora já voltou. Não. Está a interromper outra vez. Já estamos? Acho que já estamos. Não. Eu, Pedro, estou a ver bem. O Rodrigo é que aparece-me aqui uma mensagem: Connection interrupted. Isto agora, eu não sei o que é que Ok, está a agora, passar aqui, mas ok, acho que agora agora já estou. está. Agora já está. Agora já está. Então, mas estávamos aonde? Eu ouvi-te, ou seja, eu ouvi, basicamente estavas a dizer que o conceito da alma é um bocado na linha daquilo que o Pedro estava a dizer, ou seja, essa energia, essa dimensão energética que não está limitada a esta existência, não está limitada a esta vida. E depois deixei de te ouvir. Ok. Aquilo que eu estava a dizer é que essa alma que perdura pode ter alguma interferência, e a hipnoterapia centrada na alma liga exatamente isso. Nós não vamos trabalhar apenas aquilo que acontece psicologicamente nesta vida, como a criança interior ou um trauma que aconteceu, mas também a parte energética, a parte que a outra... que essa alma pode ter memórias que estão a influenciar ou a afetar esta vida, pode ter energias, outras entidades que estejam ali demasiado próximo e que também elas estão a afetar esta vida, o nosso dia-a-dia. Eu não sei se o Pedro está conectado. Sim, eu estou a vê-lo. Eu estou a vê-lo. Eu estou a vê-lo. Estou a vê-lo a mexer. Ok. Mas é que eu estou a vê-lo muito a parar. Ok. Ok, do meu lado, não. Ok. E pronto, e é muito isso que é a hipnoterapia centrada na alma, não vê a pessoa como a parte psicológica desta vida, tudo bem, lógico que sim, mas também não é só isso. Não é só... a alma também é muito importante para o todo. E se calhar não. Ou seja, nós começámos a falar como se esta coisa da hipnoterapia fosse uma coisa líquida para toda a gente, e se calhar não é. E se calhar pode fazer sentido falar um bocadinho sobre. Já falámos aqui de estado modificado de consciência, ou estado hipnótico, não sei. Se calhar podias explicar um bocadinho o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, o que é este estado. Ok, agora perdemos o Rodrigo. Mas pronto. Onde é que eu estava a dizer, ou seja, eu ouvi-te tudo e depois eu estava a falar e estava a dizer que se calhar pode ser interessante explicar um bocadinho o que é esta coisa do estado modificado de consciência, da hipnose. Eu tinha muito esta ideia, muito por conta dos programas de televisão em que as pessoas são hipnotizadas, tinha muito esta ideia de que esse estado modificado de consciência, ou esse estado de hipnose, era um estado de inconsciência, era um estado em que as pessoas não têm consciência de si. E percebi que não. Ou seja, percebi que não
que não é isso. Ok. Aquilo que se vê na televisão é hipnotismo. Ou seja, é uma coisa muito diferente daquilo que se faz aqui. Ou seja, muito diferente no sentido em que aqui as pessoas têm total consciência do que se está a passar, têm liberdade para dizer ou fazer aquilo que quiserem, ou seja, se eu disser, vamos para a esquerda, mas a pessoa não quer ir para a esquerda, tem a liberdade para não ir para a esquerda. Se não quiser dizer alguma coisa que esteja a ver ou a sentir, tem essa liberdade também. Aquilo que eu costumo dizer é que peço para não o fazerem, porque senão não posso ajudar da melhor forma, não é? Mas as pessoas têm total poder e controle sobre a sessão. A verdade é esta. O estado de hipnose, ou seja, este transe hipnótico, é das coisas mais naturais do nosso corpo. Ou seja, nós pelo menos 2 vezes por dia passamos por este estado. É quando nós estamos mesmo quase a adormecer, imediatamente antes de adormecermos e imediatamente depois de acordarmos. É esse o estado. Depois, durante o dia, todos passamos por estados hipnóticos. É quando nós vamos a conduzir e de repente não sabemos bem como já estamos no nosso destino, porque aquilo entramos em piloto automático, ou quando estamos a ver um filme e tudo o que se passa à nossa volta não está a acontecer, porque nós estamos focados. Nós temos toda a nossa atenção ou no filme, ou num pensamento. E aquilo que nós vamos fazer aqui em hipnoterapia é transformar ou levar essa atenção para a nossa mente, para o nosso inconsciente, para falarmos com o nosso inconsciente. E daí este estado hipnótico. É isto. Ou seja, é a coisa... Na realidade, não há nada de anormal a acontecer, pelo contrário, é a coisa mais normal do nosso corpo. Nós passamos por isto todos os dias, várias vezes ao dia, mesmo que não tenhamos essa noção. Eu tinha muito esta ideia, ou seja, por conta da televisão e desses espetáculos de hipnotismo, e depois em alguma literatura, sei lá, por exemplo, eu lembro quando li o livro do Michael Newton, da Vida Entre Vidas, ou os livros não sei agora o primeiro nome, da Dolores Cannon, exato. Que são livros muito escritos, ou seja, os livros são diálogos entre ela, a hipnoterapeuta, e o cliente, em que ela está a falar, e que eles estão a falar com, supostamente, outras formas daquela alma, ou com outras entidades, até com outras entidades energéticas, outras consciências. E eu assumia para mim que as pessoas, ou seja, ao canalizarem essas outras entidades, que estavam num estado contrário àquilo que tu estavas a dizer, ou seja, que não tinham vontade própria, que não podiam decidir, escolher, etc. E na verdade vou percebendo que não, que é um estado em alguma forma semelhante ao estado, por exemplo, quando eu canalizo, não é? Ou seja, eu estou a canalizar informação, eu estou a receber informação, seja dos meus guias, dos registros, o que for, mas eu posso interromper isso, ou eu posso... ou seja, eu estou presente, não é? Estou focado nisso, mas também estou consciente de mim. E acho que é interessante, e acho que é relevante desmistificar essa ideia, porque eu acho que muita gente tem essa ideia. Eu tinha muita ideia, nunca vou fazer uma consulta de hipnoterapia porque depois ele vai-me dizer qualquer coisa, vai-me dizer qualquer coisa que eu não tenho controle e que me vai afetar o meu comportamento ou o meu pensamento, um bocado tipo o medo da lavagem cerebral ou do condicionamento. E de facto não é assim. E acho que é relevante desmistificar estas ideias. Sim, até porque há muitos clientes que têm um processo longo para chegarem à consulta, para se decidirem, exatamente por causa do controle, porque sentem que vão perder o controle e não estão confortáveis com isso, porque não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem as minhas intenções. Mas a verdade é que nunca se perde o controle, nunca. Até há aqui a questão que há muitas pessoas que sentem que nunca tiveram hipnotizadas exatamente por causa disso, porque sentem que a qualquer momento poderiam interromper a sessão. E é verdade, a qualquer momento podem interromper a sessão. Isto não significa que não tiveram no estado certo. Exatamente.
há muitos anos atrás eu tinha muito este medo, que é, eu não vou fazer isto porque eu vou perder o controle. E mais recentemente tinha o medo oposto, que é, não é o medo oposto, tinha a ideia oposta, que é, então, mas isto não estou hipnotizado, eu posso, eu posso me levantar e ir embora. Mas diz, Pedro. Sim, sim, eu acho que o que eu vejo mais ainda é essa ideia que as pessoas têm sobre estar hipnotizado. O que é estar? Há muita gente que vem ter comigo e diz, mas eu não consigo ser hipnotizado, não é? Como se ser hipnotizado é aquilo que se vê na televisão, que é ficar a dormir, ou ficar sem presença, sem consciência, nesse estado em que outra pessoa faz qualquer coisa de nós. É possível ficar nesse estado, e há técnicas que levam as pessoas aí, e os hipnoterapeutas conhecem-nas. A questão é, quando nós estamos a trabalhar a nível terapêutico, não é esse o objetivo. Não é fazer hipnoterapia não é fazer hipnose de palco. Fazer hipnoterapia é estar a trabalhar em conjunto com o cliente, com determinados objetivos, para chegarmos a algum lado. E para isso a pessoa não pode estar num estado de inconsciência. Porque eu tinha eu tenho sempre esta questão com a dependência do tabaco, que é uma questão que se liga muito à hipnoterapia. Pelo menos assim, naquilo que eu vejo aí no Facebook. E eu pensava, eu vou lá, metem-me a dormir e dizem-me para deixar de fumar, e parece tipo uma solução milagrosa, não é? Acho que há também há um bocado dessas ideias de comprimido, não é? Ou seja, de milagre, que é ok, tipo, metem-me inconsciente, resolvem o que têm a resolver e a verdade é que não é assim. Nós temos sempre que fazer a nossa parte, não é? Ou seja, nós temos que estar envolvidos no nosso processo, não há outra forma. Eu tenho um bocado esta ideia hoje em dia daquilo que não há milagres, não é? Há milagres, mas não há milagres, não é? Com a questão de deixar de fumar, há protocolos específicos para deixar de fumar. Ou seja, há sessões que as pessoas podem fazer, que os fumadores podem fazer, para deixarem de fumar ou para fumarem menos. Mas têm que O que querer, não não é? quer, têm que querer, e Fundamental. não é só a parte do terem que querer, é após a sessão têm que estar envolvidos no resto do tratamento, ou seja, mesmo que a parte da hipnose já tenha passado, foram feitas as sessões, a pessoa tem que continuar com o resto das instruções terapêuticas. Se a pessoa, é como tu dizes, se a pessoa não quiser, não está envolvida, ela pode voltar a fumar sempre que quiser. Não Exatamente. é por ela ter feito hipnose que de repente fica imune ao tabaco ou que fica com aversão ao tabaco. Esse é o meu pensamento mágico. Eu tenho uma amiga minha que costuma dizer uma coisa que é: eu gostava que um dia o tabaco me deixasse, em vez de ser eu a deixar o tabaco. Certo. Mas tu conheces alguém que tenha feito um tratamento para Eu, deixar de fumar eu e que tenha conheço. resultado com a Sim, hipnose? conheço. E estou a pensar especificamente numa pessoa e, ao contrário de mim, essa pessoa queria mesmo deixar de fumar. Eu percebo que eu não quero. Percebo que isso, quer dizer, é o primeiro passo, não é? Certo. Mas pronto, eu estou a usar este exemplo porque é um exemplo, se calhar, fácil das pessoas perceberem, mas isto aplica-se a tudo o resto, não é? Ou seja, se eu tenho. Seja um comportamento que eu sinto que me prejudica, não é? Eu tenho que estar consciente disso, não é? Eu tenho que estar consciente desse aspecto. Não dá para fazer isto não dá para ter uma abordagem cirúrgica, não é? Existem aqui estas células que estão a fazer mal ao corpo, eu vou cortar as células, tirar as células e agora as células já não estão lá. As coisas não funcionam assim. Dá para ter uma abordagem cirúrgica nesse sentido. O que acontece é que depois do tratamento, depois da hipnoterapia, se a pessoa voltar ao mesmo contexto, às mesmas relações, aos mesmos problemas que tinha, essas células vão voltar a surgir. Exatamente. Não é? Ou Sim. seja, mesmo que o problema fique resolvido ali, o facto de não haver uma abordagem mais sistémica ou mais completa daquela situação
faz com que a pessoa possa vir a desenvolver problemas semelhantes ou problemas complementares, ou exatamente o mesmo problema. Daí a ideia de... Há muita coisa que pode ser feita com a hipnoterapia. Desse tipo de coisas que quase parecem mágicas, mas tem que estar suportado por um trabalho que é bem mais vasto e mais complementar. E eu defendo muito isto, que é, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter também uma compreensão, não é? Ou seja, se eu não compreendo que determinadas relações, por exemplo, me prejudicam ou são tóxicas para mim, se eu não tenho essa consciência, eu vou repetir facilmente, não é? Eu preciso de compreender, não é? Rodrigo, desculpa, e de saber como mudar. Exato. Parte das sessões que eu faço é exatamente essa conversa, é o explicar exatamente isso, que não, a hipnoterapia ajuda muito, mas nós até podemos sair da hipnoterapia muito melhor do que como entramos. Só que se nós voltarmos para os mesmos hábitos, para os mesmos comportamentos, é tudo igual, eu por muito bem que me sinta, essas células podem voltar a nascer. Claro. Portanto, é importante a mudança. E quando eu digo mudança, não é saírem do pé de mim e mudarem tudo. Às vezes são pequenas mudanças, são o olhar mais para mim, o cuidar mais de mim neste ou noutro aspecto, o ter mais tempo para mim. Pequenas, depende também de situação para situação. Mas essas mudanças, o adaptar para aquilo que se quer, a nova realidade, é muito importante. A pessoa depois de uma sessão de hipnoterapia, estas pequenas mudanças são mais fáceis de fazer. Mas o que acontece é que a pessoa tem que as fazer. Elas não vão surgir automaticamente. Sim. De antes era muito difícil mudar. Com a hipnoterapia fica mais fácil. Mas pelo facto de estar mais fácil, não significa que a pessoa não tenha que as fazer. Portanto, ela tem que ter essa iniciativa. Ela tem que avançar, tem que dar passos por si própria, com a sua própria consciência. E por vezes, isto que estás a trazer, eu acho que esse elemento é muito importante. O fazer diferente é importante, mas o ter consciência, ter uma consciência mais alargada, mais diferente daquilo que tinha, isso também pode ser um grande contributo para ela ir mudando ou implementando mudanças. Eu estava aqui a lembrar, isto é quase anedótico, mas de uma história que uma vez me contaram, que era alguém que não tem bem a ver com a hipnose, mas que pronto, ela tinha a sua comunicação com os seus guias e não sei o quê, então achava que podia não pôr moedas no parquímetro porque tinha pedido aos guias para protegerem o carro. Quer dizer, este tipo de pensamento mágico eu acho que existe muito. Isto é um exagero, mas eu acho que este tipo de expectativa mágica existe muito ainda nestas áreas e acho que é importante trazer as pessoas à realidade nesse aspecto. Ao lado na espiritualidade, que a pessoa... que é uma espécie de... Parece que as pessoas têm mais direitos, é o entitlement em inglês. Ou seja, a pessoa tem, porque faz aquilo que recebe que tem que fazer, não é? Como tem essa comunicação com guias, ou seja, com quem for espiritual, que lhe diz o que ela tem que fazer e ela faz e fala o bem e fala com consciência e com devoção e tudo isso, acaba por achar que tem mais direitos ou que está imune a determinadas regras que as outras pessoas têm que cumprir. Exato. Esse exemplo que estás a dizer é perfeito, mas há muito mais exemplos também muito engraçados. Sim. Acho que pode ser interessante perceber aqui uma coisa que é isto, e acredito que seja muito diferente caso para caso, mas a hipnoterapia centrada na alma, eu sinto que é mais um processo do que propriamente uma sessão, não é? Como por exemplo, eu vou fazer uma sessão de canalização de informação dos guias, eu vou, recebo a informação e pronto, e esse processo está terminado. Depois eu posso ter novas questões, ou posso ter novos temas. Aqui o processo, como qualquer processo terapêutico, é um processo, ou seja, não faz sentido se calhar, e se calhar em alguns casos também fará sentido, mas como é que é? Como é que é este... Da tua experiência, não é? Como é que é um processo mais longo, menos longo? Mais longo ou menos longo do que quê?
É porque depende sempre da comparação. Ok. Aqui, é assim... Ou que variáveis é que influenciam esse ser mais longo ou menos longo, não é? Ok. Isso há muitos fatores que influenciam. Mas é sempre um processo. Ou seja, uma sessão, não vou dizer que não acontece, mas não é o mais normal. Agora, não acho que tenha que ser um processo longuíssimo de muitos meses. Depende muito de pessoa para pessoa. Do que é que traz para a sessão, do trabalho que faz fora das sessões, do trabalho que faz nas sessões. Há clientes que têm sessões fantásticas e que há um dia que estão menos viradas para ali e que a sessão vai mais devagar. Isso depende muito, tem muitas variáveis. Dizer são sempre 3 sessões é impossível. Claro. Porque há pessoas que se calhar em 2 resolvem as questões e sentem-se maravilhosas e não precisam mais. Há outras pessoas que precisam de 4 ou 5. Depende muito das situações. Aquilo que eu reparo é que às vezes é quem está a conduzir a sessão é um bocadinho aqui o nosso inconsciente e às vezes dá-nos aquilo que nós temos que trabalhar numa sessão e nós trabalhamos e a pessoa sente que está tudo trabalhado e que é como se tirássemos a primeira camada e depois agora vais para a tua vida, vais voltar a uma normalidade e nessa normalidade há outras coisas que estavam por baixo dessa primeira camada que vêm à superfície. E, portanto, numa segunda sessão ou terceira sessão, vamos trabalhar essa camada. E daí o ser necessariamente um processo. As coisas têm uma linha de trabalhos. Hoje vamos trabalhar isto e, se calhar, há qualquer coisa que precisa de ser trabalhada também fora, pensada, para depois, na próxima sessão, estarmos mais aptos para trabalhar, para continuar a trabalhar, continuar o processo. Não sei se queres dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa, Pedro. Assim, o meu trabalho, mais aqui como hipnose telepático, ou seja, como eu estar a ver, conduzido pelo Rodrigo e a ver informação sobre uma outra pessoa, aquilo que eu sinto é, por vezes eu chego ao final de uma sessão e para mim está tudo bem. Ou seja, aquela pessoa, já não vejo interferências, para mim a pessoa está perfeita energeticamente, sinto que está tudo ok. Se eu vou fazer uma outra sessão 1 mês depois ou 2 meses depois com a mesma pessoa, eu posso ver coisas. E aquilo que eu noto é, não têm que ser coisas novas que ela adquiriu durante esse mês ou esses 2 meses. Podem ser coisas antigas que, pelo facto de nós termos feito o primeiro trabalho, tiveram a possibilidade de vir ao de cima. É o que o Rodrigo está a dizer. Isto trabalha-se um pouco por camadas. Então, o que eu sinto que às vezes tenho que dizer às pessoas é, isto chega ao fim. Há uma altura em que nós vamos remover mesmo e alinhar e a pessoa fica sem interferências e estabelece assim durante muito tempo. Mas por vezes é preciso algumas sessões. É preciso escavar. Ir avançando. Temos que escavar aquilo. Porque o que aparentemente está ótimo, nós precisamos por vezes deixar algum tempo para ver o que é que surge. Daí, por exemplo, que as sessões do Rodrigo e as sessões que nós fazemos também comigo e com o Hugo, nós deixamos 1 mês de tempo entre a primeira sessão e a segunda sessão. Porque às vezes as pessoas precisam de mais tempo do que mais sessões. Entendes isso? Em vez de estarmos a fazer uma sessão semanalmente ou de 15 em 15 dias, é melhor deixar passar 1 mês e ver exatamente o que é que surge durante esse mês para depois termos material de trabalho passado Sim, esse tempo. faz-me sentido. Se calhar mudando um bocadinho de tema, e uma vez que este trabalho inclui esta dimensão energética, esta dimensão espiritual, uma das coisas que surge muitas vezes são, acredito eu, e também da experiência que eu fiz isso acontece, surgem imagens, surgem memórias, vou-lhe chamar assim, que nós podemos entender como outras experiências da nossa alma, ou aquilo que algumas pessoas podem chamar de vidas passadas, ou de vidas futuras, ou de outras existências. Para este trabalho,
é relevante saber se são vidas passadas, se não são vidas passadas. A pessoa tem que acreditar em vidas passadas para resolver essas interferências, ou a pessoa tem que acreditar em alguma coisa para de facto conseguir trabalhar essas interferências, ou não. Sim, a pessoa tem que se disponibilizar a trabalhá-las. Ou seja, a ver e achar que isto é tudo, não lhe fazia sentido e não querer trabalhar, depois não obtém resultados. Mas não tem necessariamente de acreditar em vidas passadas. Quem nos está a trazer essas imagens é o inconsciente de cada um, que fala connosco conforme a nossa linguagem, que é um bocadinho como a canalização com guias. Ou seja, não é que, por exemplo, surge uma personagem que tem um nome que é inglês e que tem um nome inglês, é tudo inglês, e de repente fala português. Porque é que isto acontece assim? É porque é a linguagem do cliente. E, portanto, é a simbologia que ele percebe. E, neste caso, o inconsciente vai-nos mandar os símbolos que o cliente percebe para lhe trazer a informação necessária. Ou seja, por exemplo, numa coisa mais psicológica, uma pessoa, nós vamos até uma memória em que a pessoa lembra-se daquilo, só que há ali coisas que não fazem sentido. Porque ela agora, ao analisar aquilo, percebe que não podia estar vestida com aquele vestido que comprou ontem, por exemplo. Que é um exemplo que eu costumo dar para explicar isto. Se comprou ontem o vestido, ela não podia ter aquele vestido há 2 anos atrás. Mas se o inconsciente dela está a mandar aquilo, é por algum motivo. E não é que a realidade não seja importante, lógico que é, mas é como nós gravamos a realidade que nós temos que trabalhar. É a percepção dessa realidade, a nossa percepção dessa realidade. E a forma como vem até nós, os símbolos, são reais, lógico que são. Não, agora, lá está, são símbolos, são coisas que nós estamos a receber para nós percebermos. Sim, eu acho essa ideia muito interessante, porque para já é uma validação no espaço terapêutico daquilo que é a perspectiva do observador, que é o cliente, não é? Ou seja, não é uma perspectiva de dizer, não, você está a fazer isto mal, tem que fazer assim, tem que acreditar nisto. Ou seja, esse empowerment, essa validação daquilo que o inconsciente da pessoa está a trazer, eu acho que é muito interessante. E por outro lado, é muito interessante eu poder abrir-me para possibilidades que estão fora daquilo que eu controlo, daquilo que são as ideias que eu conscientemente já tenho organizadas. Eu acho que isso, seja na hipnoterapia, seja em qualquer outro tipo de terapia, eu tenho sempre que ter essa disponibilidade para que aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, que me surge via as minhas memórias, os meus pensamentos, o meu inconsciente, os meus sonhos, eu poder olhar para isso com uma validade e não como uma invalidade, não é? Ou seja, como algo que é descartável ou que é desprovido de valor. Eu acho que isso é quase, eu diria, transversal a todas as terapias, não é? Ou seja, eu incluir e validar aquilo que enquanto cliente, aquilo que me está a surgir. Não é? E olhar para isso com valor. Sim. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece com alguma frequência, que para explicar isto da simbologia e da realidade. Por exemplo, aparecem 3 entidades que todas se chamam José. E há clientes que ficam, então, mas são todas com o mesmo nome, porquê? E é importante perceber o que é que o José significa para aquela pessoa. Se calhar José para aquela pessoa significa uma figura masculina, mais velha, que tem é paternal. E se formos analisar, aquelas entidades tinham todas estas características. Ou seja, não eram a mesma entidade. Só que para aquele cliente ou aquela cliente, José tinha este significado. Portanto, ele identificou-se como José. Não sei se isto faz sentido, assim.
Não, a mim faz-me todo o sentido. Ou seja, essa é a partir dessa permissão que eu posso ver mais, não é? Ou seja, nesse caso, esse eu poder olhar para o que é que significa José acontece porque eu não estou a invalidar, não estou a dizer, não, isto são os três, têm os três o mesmo nome, então isto é da tanga, ou isto não faz sentido, ou isto é descartável, não é? É Exatamente. esse olhar não está a procurar aferir o que é correto do que é incorreto, mas está a olhar com curiosidade para aquilo que está a surgir e perceber qual é que é a informação que está associada àqueles símbolos. Não é? É quase um Eu deixo, processo de investigação, não é? e é o deixar fluir, é o permitir fluir, porque lá está, há informação que está a vir daí, que se nós, à partida, José outra vez, então, mas agora são todos Josés. Não, então vamos ver porque é José. Eu Qual agora é o estava. motivo de aparecer isso? Sim, eu estava-me a lembrar, eu fiz uma sessão com o Rodrigo e estava-me a lembrar, uma das coisas que surgiu na sessão foi umas asas. Eu tinha a sensação de ter umas asas. E aquilo aconteceu acho que 3 vezes. Tipo, nós limpámos as asas e depois voltavam a aparecer outras asas. E eu às tantas lembro-me de ter surgido na minha cabeça esse pensamento: epá, isto cara já é demais. Ou seja, foi o meu lado de julgamento, não é? Que às tantas começou a julgar. Sei lá, acho que isso é um exemplo também disso que tu estás a dizer. E a verdade é que depois as coisas foram se encaixando e o sentido das coisas Faz sentido. foi-se manifestar. Como as peças do puzzle foram se encaixando. Não é? Exatamente. Porque depois, provavelmente, há sempre uma base comum aí. Se estamos a aparecer sempre os mesmos significados, então qual é a base comum? Essa base comum pode ter algo ali que é importante trabalhar. Uhum. O que é que leva aquela pessoa a chegar sempre àquela base comum? Vamos observar, não nos vamos limitar só a isso. Ok, então vamos investigar um bocadinho mais, vamos aprofundar um bocadinho mais. Porque aqui o objetivo é que os clientes saiam sem interferências, literalmente sem interferências. É claro que às vezes demora um bocadinho mais, Claro. mas então vamos à base. O que é que está a criar essas interferências? Vamos aí ver isso, vamos analisar, vamos trabalhar. Pedro, tu que me estás a ouvir, isto está a fazer sentido? Achas que é perceptível? Sim, a base é sempre simbólica. Uma coisa que aconteceu hoje de manhã, o pequeno almoço que eu tomei hoje de manhã, neste momento, para mim, é um símbolo, é uma memória, já não existe, passou. Portanto, a nossa relação com o passado, seja o passado de outras vidas, o passado da minha infância, o passado do meu pequeno almoço hoje de manhã, é sempre uma memória, é sempre uma representação mental, Simbólica. simbólica, acaba por ter um simbolismo, não é? Portanto, a nossa maneira de digerir essas memórias e de encaixar essas memórias cai sempre num encaixe em gavetas que eu já tenho nas minhas memórias. Portanto, eu não entendo. Houve uma polémica aqui há uns anos, até foi feito um filme sobre isso, que era uma série nos Estados Unidos, acusações que chegaram a ir a tribunal e condenações a nível de tribunal de pessoas que tinham sido acusadas e consideradas culpadas de abusos sexuais, porque um dos métodos de investigação que havia era a regressão. E através da regressão tentava-se perceber o que é que aquela criança, o que é que aquela pessoa, que agora já era um adulto, tinha vivido, e aquela criança devia-se a ser abusada, não sei o quê, e então culpava-se, e esse era uma das provas do crime, digamos assim. E depois foi feita uma série de coisas que, quando as pessoas estavam a investigar os factos com elementos concretos aqui da terceira dimensão, percebava-se que aquilo não era possível. Aquela pessoa nunca tinha sido abusada e que aquelas memórias eram uma representação de algum tipo de sofrimento, mas não tinham acontecido na realidade. Eu acho que às vezes a diferença é isto: é quando eu estou a ver a infância, aquilo aconteceu na realidade ou é uma construção mental e emocional minha? Acho que a questão das pessoas muitas vezes é isto aconteceu mesmo ou sou eu que estou a trazer algo que não é verdade no sentido em que não aconteceu? E o que eu sinto que nós estamos aqui a falar não interessa isso. Essa é uma pergunta que vai fazer uma divisão entre o real e o não real,
que não é relevante para o processo hipnoterapêutico. Quer nós estejamos a falar de coisas que aconteceram, ou quer nós estejamos a falar de coisas que são puras fabulações emocionais e mentais, o que interessa é que aquilo existe naquela pessoa. Tenha vindo de uma vida passada, seja uma interferência espiritual, seja o que for, a verdade é que, através de um processo de investigação hipnoterapêutica, nós estamos a chegar ali. Portanto, aquilo existe ali representado, venha de onde vier, e é com isso que nós temos que trabalhar. Sim. Esta abertura que vocês estão a falar, eu a ouvir-vos, vocês estão a falar de uma abertura, uma predisposição para, mesmo que as coisas não me façam sentido, mesmo que as coisas não tenham lógica, eu tenho que deixar fluir a situação e tenho que permitir ver onde é que aquilo vai chegar. Esta abertura é essencial ao processo terapêutico. Sim. Eu, quando estou a trabalhar com hipnotelepática, há muitas coisas que não me fazem sentido na pessoa. A mim, Pedro, que não me fazem sentido. Mas eu tenho que permitir ver onde é que aquilo vai chegar. Porque são representações. Não tem que ter acontecido. Que tipo de resultados é que as pessoas relatam destes processos hipnoterapêuticos? Ou seja, falámos de as pessoas se sentirem melhor. Consegues concretizar um bocadinho? Dando alguns exemplos? Aquilo que eu mais ouço, ainda no final das sessões, ainda estão as pessoas no gabinete, sinto-me muito mais leve. É como se me tivessem tirado pesos de cima. Agora, coisas mais... há um sentimento muito comum, que é a tristeza ou vazio no peito, que acompanha e as pessoas não têm a mínima noção do que que sempre tiveram, ou que a partir de uma certa altura, sem motivo aparente, começaram a ter, e é algo que desaparece. As pessoas têm aquele vazio, têm aquela tristeza que sempre as acompanhou, que quase que já nem se reconhecem sem ela, e usam aquela expressão que eu corrijo sempre que ouço, que é a minha tristeza, o meu vazio. Não é da pessoa. Está lá, vamos tirá-lo, vamos remover essa interferência. As pessoas saem da sessão mais leves e ao longo do tempo vão ficando sem isso. Lógico que continuam a sentir tristeza se tiverem motivo para isso, mas aquela tristeza que está sempre, que elas não sabem porquê, mas está. Isso é removido. E as pessoas às vezes até nem têm essa noção. Ou seja, por exemplo, temos numa primeira sessão em que trabalhámos essa tristeza e chegamos à segunda sessão e a pessoa diz, não, continua tudo mais ou menos igual. E eu pergunto, então e a tristeza que me falou? E elas de repente ficam surpreendidas porque tristeza, pois é, eu sentia isso, já não sinto há imenso tempo. Ou seja, voltam ao normal. Para elas, o normal era ter a tristeza, mas a verdade é que o ser humano não tem que ter essa tristeza sempre. E, portanto, elas voltam ao normal e têm esta sensação de estas coisas saem, são libertadas. Libertação. Depois, como? Sensação de libertação. Libertação. Questões físicas. Eu tive alguns clientes já que, por exemplo, tinham algo no joelho. O joelho é aquilo que eu estou a lembrar-me de uma cliente que tinha uma dor no joelho que já tinha percorrido os médicos, ninguém encontrava nada. Que ela, durante a entrevista, nem me tinha dito porque já estava tão habituada que, pronto, era o que era. E eu perguntei se tinha alguma dor física. Ela, tenho um joelho, mas isto já é crónico. E durante a sessão encontramos lá uma consciência, uma energia. Ela saiu da sessão ainda com a dor no joelho, mas passado um dia mandou-me uma mensagem a dizer que depois tinha ido almoçar e que durante o almoço tinha sentido no joelho como se fosse um estalo gigantesco e que tinha pensado, é desta que eu fiquei sem joelho. Mas que depois não se lembrou mais daquilo e que antes de me ter mandado a mensagem tinha-se apercebido que a dor tinha desaparecido. Simplesmente, só em 24 horas que a dor tinha desaparecido. Outra situação também foi de uma cliente que tinha dores na lombar, que também estava a fazer várias coisas. Encontrámos uma entidade e que ela nunca mais se lembrou da dor sequer. Só numa sessão a seguir é que, pois é, eu já tinha deixado de jogar coisas, porque é muito energética,
por causa dessa dor e tinha desaparecido. Depois há questões um bocadinho mais não vou dizer graves, mas demoram mais tempo a trabalhar, que são problemas um bocadinho mais fundos, em que leva várias sessões. Aqui o objetivo é desinterferir, é tirar todo o tipo de interferências, sejam elas espirituais, energéticas, como também desta vida, a parte mais psicológica. E isso é um processo, como estávamos a dizer há bocado, não basta só a sessão, aqui tem que ser também no dia-a-dia das pessoas. As pessoas sentem-se mais capazes de fazer as coisas, sentem-se mais capazes de tomar decisões para a vida delas. Há impasses que as pessoas estão em impasses e depois da sessão começam a pensar e percebem que afinal o caminho sempre esteve à frente delas. É como se muitas vezes parece que lhes tiram assim algo que está à frente, Os véus, os véus, e as pessoas começam a perceber coisas. Não é que a resposta lhes seja dada do nada, mas elas começam a ver as coisas de uma forma diferente, que percebem que têm a solução à frente. Ou, pronto, depende muito também de caso para caso, naturalmente. Também é possível trabalhar crenças através da hipnoterapia, ou seja, modificar. Sabe, imagina, eu tenho uma crença negativa em relação à relação com o dinheiro, ou eu tenho uma crença que eu não tenho valor. Este tipo de crenças é possível também. Claro, faz parte, é um dos processos. Não, para ti é óbvio, mas para as pessoas que não conhecem. Sim. Mas sim, faz parte. Por exemplo, do valor, eu não tenho valor, eu não mereço, do merecimento. De onde é que vem isso? O que é que faz aquela pessoa acreditar que não merece? Então, temos que ir lá, perceber de onde é que vem isso, ver o que é que motivou aquilo e dar-lhe, explicar-lhe o que é que podemos mudar. Falar com aquela parte dela que está ali, nós não merecemos isto, e explicar-lhe que não, merece. Então, o que é que a leva a pensar que ela não merece? O que é que está a interferir? O que é que a leva a pensar o que é que está a interferir, exatamente. Sim. E trabalharmos essa parte. Gostei muito dessa ideia de olhar para este processo como uma limpeza ou remoção das interferências. Essa ideia de desinterferir é uma ideia muito engraçada. Acho. Uma pessoa que está interferida pensa nas interferências como sendo por percentagens. Ou seja, toda a gente tem algum tipo de interferência. E quando eu digo interferência, o que eu digo é algo que está a limitar a soberania sobre mim próprio. Eu tomar conta de mim, eu gerir a minha vida. Se eu estou interferido, eu posso estar interferido a 5%, 10%. É normal, toda a gente está. Ou seja, nós vivemos uns com os outros. Enfim, toda a gente tem limitações na sua própria gestão. Agora, uma pessoa que está interferida a 50%, a 60%, a 70%, a 80%, é uma pessoa que a sensação que essas pessoas têm é: eu não controlo a minha vida. As coisas acontecem. Eu não estou em controle. A sensação é esta. E quando há pouco perguntavas quais são os resultados, eu vejo que um dos resultados é esse. A pessoa parece que lentamente, e quando eu digo lentamente é um processo que é mais orgânico, a pessoa nem se apercebe bem das diferenças, mas parece que se vai encontrando com uma versão dela em que ela realmente consegue gerir a sua própria vida. E quando tu perguntas, mas o que é que mudou? O seu emprego mudou? O seu marido mudou? Os seus filhos mudaram? A pessoa diz, não, praticamente não é que as coisas tenham mudado, mas eu sinto que mudei. E eu consigo encarar isso e gerir isso de uma forma que é completamente diferente daquilo que eu fazia há 2 meses ou 3. Então, quando tu removes as interferências, podem ser, como estás a dizer, crenças limitativas, perspectivas que não são dela, podem ser coisas espirituais, podem ser memórias, podem ser coisas de muito tipo. Mas a ideia aqui é remover o que me impede de ser eu próprio, o que me impede de gerir a minha própria vida. Sim. É muito interessante uma coisa que tu disseste, que eu também costumo dizer isso no trabalho que eu faço, que é as mudanças que eu observo nas pessoas
mais eficientes, ou seja, as mudanças que são mais efetivas, são aquelas que as pessoas não se dão conta que estão a acontecer. Ou seja, quando são aquelas mudanças que têm muito fogo de artifício, não é? Tipo, agora mudei de emprego, mudei de não sei o quê, comecei a fazer isto, não sei o quê. Tipicamente, essas mudanças são mudanças que não duram muito tempo, assim, genericamente falando. Quando são essas mudanças quase homeopáticas, não é? Em que a pessoa de repente dá por si, que giro. Eu já não estou a reagir nesta situação da forma como como a ideia que eu tenho de mim deveria reagir. Essa autossurpresa do comportamento, do pensamento, da ação, para mim é um sinal de uma mudança mais efetiva, de uma mudança mais sólida. E nós, como terapeutas, às vezes temos que lembrar a pessoa disso. Temos que lhe dizer, então, e aquilo que dizia que sentia ou aquilo que estava a fazer, e tu vês a cara de surpresa da pessoa que diz, pois é, eu fazia isso. Pois é, eu pensava assim. Ou seja, de facto houve ali uma mudança, a pessoa já está automaticamente a funcionar de uma forma diferente e nem se apercebeu bem do que é que ele levou, do estado A ao estado B. Sim, sim. É muito isso acontece com muita frequência, na minha experiência, mas e eu sinto necessidade de apoiar as pessoas no sentido das pessoas não só reconhecerem isso, como também darem os parabéns a elas próprias, porque é um processo que as mudanças não são fáceis. E, portanto, se elas se disponibilizaram e se já têm essas mudanças, devem, não estou a dizer convidar 100 amigos para fazer uma festa, não é isso. Às vezes é só ir dar um passeio e dizer, ok, estou no caminho que quero, estou no caminho que me faz sentido. É importante estes marcos, que é para as pessoas não olharem para trás e pensarem, eu estou a esforçar-me e não acontece nada. Não, acontece. E é importante que elas celebrem essas conquistas. Giro. Ok. Mudando um bocadinho de tema. Se calhar a pergunta é um bocado. A resposta se calhar é um bocado óbvia, mas faz algum sentido falar em auto-hipnose? Eu sei que dentro do hipnotismo, digamos assim, há vários livros que falam disso, de auto-hipnose. No domínio da hipnoterapia, sei lá, por exemplo, no curso de iniciação à leitura dos registros acásticos, a pessoa, ela própria vai ler os registros e aprende o método e a técnica para o fazer. No domínio da hipnoterapia, isto faz algum sentido? Auto-hipnose. Eu tenho alguma capacidade de me hipnoterapeutizar? Ok. A auto-hipnose acho que até é muito importante, ou seja, o criarmos aqui processos para nos mantermos calmos, serenos. Eu próprio, nas sessões, ensino ou explico como é que podem fazer. Mais como ferramentas para mantermos a calma, mantermos... às vezes aqueles sentimentos que sentimos, a ansiedade, há muitas pessoas que me procuram porque têm muita ansiedade, como libertar essa ansiedade, como se centrarem mais e de alguma forma se protegerem disso, do que em termos terapêuticos. Em termos terapêuticos não vou dizer que não é possível, só que é um bocadinho complicado concentrarem-se para gerir o processo, digamos assim. Ou seja, mesmo alguém que saiba o que deve fazer ou qual é o caminho a seguir em cada momento, tu ficas ali num estado em que estás a pensar, ok, eu agora deveria dizer isto ou deveria fazer isto. Isto é muito complicado de gerir enquanto um processo autónomo. Não vou dizer que é impossível, certamente há quem faça, e se calhar em coisas mais leves, mais rápidas de solucionar, até é possível. Agora, quando estamos em processos um bocadinho mais profundos, parece-me um bocadinho complicado, lá está, porque nós estamos num estado focado e depois eu agora devia fazer isto, agora devia ir para ali, agora parece-me um bocadinho mais difícil.
Mas o Pedro, se calhar, pode falar um bocadinho mais nisso, porque ele é capaz de ter um bocadinho mais de experiência de estar no processo. Eu acho que o que se passa para mim com a auto-hipnose é que as pessoas utilizam a auto-hipnose. Vamos imaginar uma meditação de 10 minutos, um quarto de hora, em que a pessoa está a hipnotizar-se, ou seja, agarrando um exemplo que o Ricardo estava a trazer, uma crença. E a pessoa está a convencer-se da crença contrária. Por exemplo, eu não mereço para eu mereço. E a pessoa vai utilizar aquela gravação, 10 minutos, um quarto de hora, em que há um processo de relaxamento, há um processo de modificação da consciência, ou seja, entramos num estado hipnótico para depois incluir aquelas crenças de merecimento, de autorrespeito. O que acontece é que, se a pessoa só fizer isso, as crenças de não merecimento continuam lá na mesma, porque elas não foram trabalhadas. Tu estás a pôr duas coisas ao mesmo tempo, que é crenças de merecimento e crenças de não merecimento. Então a confusão pode ficar lá. Daí que há pessoas que dizem, mas a auto-hipnose não resulta. Não é que a auto-hipnose não resulta, é que a vida da pessoa já não resultava antes da auto-hipnose. Portanto, o que acontece é, eu tenho que perceber o que é que não estava a funcionar na vida daquela pessoa, como estávamos a falar e utilizando a expressão que estávamos a usar há pouco, remover essa interferência, trabalhar essa questão, e depois uma auto-hipnose, ou seja, um processo de maior autogestão em casa, em que se continua um tratamento, mas é um apoio, aí sim a pessoa já vê mais resultados. Mas nós temos que perceber o que é que está. A questão das afirmações e a questão da auto-hipnose, quando ela é feita sobre um fundo que já está estragado, tu tens que primeiro ir trabalhar o fundo. Não podes estar a pôr ali um penso. Aquelas cassetes, para... Não podes estar a fingir que as coisas não estão a acontecer e tentar a pintar aquilo como muitos brilhantes e a pôr muitas coisas bonitas só para achar que o fundo não é problemático. Eu primeiro tenho que ir resolver o que está lá para depois então construir algo novo, melhor. Nestas situações, quando há aqui estas dois tipos de crenças, o que normalmente acontece é que quando as pessoas se sentem bem na vida delas, está tudo a correr bem, a parte da auto-hipnose corre muito bem. Ou seja, elas começam a merecer, a sentir que merecem. Só que depois a vida acontece e acontece algo que as deixa mais em baixo, em que a frequência fica mais baixa e de repente aquilo que estava a correr tão bem percebe-se que estava só a adormecer a crença de não merecimento. E quando nós baixamos a frequência, quando ficamos com mais tristes, mais preocupados, começa tudo outra vez o não merecimento. Por isso é importante remover esta interferência, para que depois, mesmo nas situações assim mais complicadas, eu consiga aceitar, muitas vezes até aceitar que mereço. E daí o ser importante remover a interferência antes de colocar novas crenças. Se nós utilizarmos um pouco a parte das percentagens, é assim, nós podemos ter uma crença de não merecimento e uma crença de merecimento. Qual é a crença que ocupa mais espaço em mim? Estás a ver? Ou seja, é como se eu tenho que tirar espaço à crença de não merecimento e deixar a outra crença de merecimento ocupar mais espaço dentro de mim. Porque senão, é como o Rodrigo está a dizer, acontece alguma coisa, a pessoa fica triste, ou a pessoa simplesmente está constipada, ou uma gripe, uma coisa normal, a sua frequência baixa e as crenças de não merecimento vão se mostrar imediatamente, vão se revelar imediatamente e ocupar o espaço que lhes tinha sido tirado. Portanto, boa. Tem que se gerir. Nós estamos aqui a chegar mais ou menos, acho eu, a cerca de 1 hora. E assim, eu estou super contente e satisfeito com o que, ou seja, com as ideias que já trouxemos até aqui. Não sinto propriamente necessidade de perguntar mais alguma coisa. Acho que trouxemos aqui várias ideias importantes ou interessantes que vale a pena ouvir e refletir sobre elas. Mas queria deixar-vos aqui um tempo para algo que vocês sintam que faz sentido acrescentar ou algo que ainda faz sentido trazer. O que é que tu sentiste em relação às tuas experiências com a hipnose? Assim, eu tive uma experiência. Aquilo que eu senti foi...
aquela sensação que o Rodrigo estava a dizer, ou seja, logo ainda, ou seja, no final da sessão, eu senti fisicamente eu senti essa leveza, ou seja, enquanto sensação física, ou essa ideia de pesos que se retiraram. Isso foi uma coisa que eu senti. Eu sou muito reflexivo, ou seja, eu não preciso de fazer grande esforço para no meu dia-a-dia refletir sobre mim. E dei por mim várias vezes desde essa sessão a fazer esse processo de notar que determinadas tensões e determinados pesos não estavam presentes e que habitualmente estariam. Okay? Outra coisa que eu senti, não consigo, ou seja, não tenho a certeza da relação com a sessão ou não, mas eu sinto que, por um lado, houve algumas situações concretas na minha vida que se desbloquearam, ou seja, eu diria aspectos da minha vida que se calhar estavam mais imagina numa linha reta e de repente começaram a aparecer informações ou a aparecer interações, digamos assim. O que eu também sinto que veio abrir um bocado aquilo que tu estavas a dizer há bocado, ou seja, essas interações, ou seja, essa atividade que chegou trouxe outras coisas, ou trouxe ou criou espaço para uma libertação de outros aspectos, se calhar não tão físicos, mas mais emocionais, ou mesmo através de alguma somatização, digamos assim. Mas que eu vejo como um processo de limpeza, que eu vejo como um processo de libertação. E sinto essa escadinha, não é? Ou seja, eu chamo-lhe processo de integração. Ou seja, há aqui um ajuste energético que eu sinto a acontecer. E que é um bocado essa escadinha. Com altos e baixos, obviamente, mas eu sinto isso. Vamos ver também o que é que a continuidade do processo vai trazer. Sim, eu sinto também, para terminarmos, uma coisa importante que tu disseste, que é quando nós estamos a fazer um trabalho deste género mais energético, há coisas que mudam dentro de nós, mas também há coisas que mudam no exterior. Sim. E isso é uma coisa visível. E isto vai puxar aquelas ideias clássicas da lei da atração, que é: se tu mudas a tua frequência, digamos, o exterior vai-te devolver uma coisa diferente, porque o que estás a contribuir é despelhado do outro lado. E se nós nos modificamos de alguma forma, é normal que também não só percebamos a realidade exterior de forma diferente, mas como há coisas que realmente não estavam a acontecer e que começam a acontecer lá fora. Pessoas novas que entram, outras pessoas que desaparecem, oportunidades que se abrem. Coisas que desbloqueiam, simplesmente. Coisas que simplesmente desbloqueiam e que não é só no interior, é no exterior também. Sim. E isso é muito interessante, e isso é um efeito muito mágico, muito... Sim. Não é? É espantoso quando tu olhas para isso e ficas: não, isto realmente está a suceder. E o que para mim isso é um sinal de que as pessoas realmente estão a mudar internamente. Há realmente elas estão a contribuir e a presença delas é diferente. Daí que a realidade também está a reagir de forma diferente. Sim. Uma coisa que eu sinto é que, e isso estás a dizer vai um bocado de encontro a esta ideia que eu tenho, que é: nós não faz sentido olhar para essas ideias, tipo da lei da atração ou até dos processos terapêuticos, numa lógica de causa-consequência, ok? No sentido de, eu vou me esforçar, vou trabalhar muito neste sentido e depois vou ser recompensado desta forma, mas eu estou constantemente a emitir uma determinada frequência e uma determinada vibração, não é? E essa alteração desta minha genética vibracional vai manifestar coisas diferentes. Mas não é porque eu me portei bem. Não é porque eu sou um menino bonito e fiz as coisas certinhas. Não. É porque a configuração energética do meu ser se está a modificar. Sim.
Não tem nada a ver com moral aqui. Não há fazer bem nem fazer mal. É o que eu tenho dentro de mim que está a refletir lá fora. Isto é a lei da atração é a lei da atração e reflexão. Ou seja, a realidade exterior está a devolver-me, está a refletir como um espelho aquilo que eu estou a mostrar. Portanto, se eu me vou mudando, é normal que a reflexão também mude. Sim. E é que tu há pouco estavas a dizer, eu vou me esforçar para fazer isto. Se eu me estou a esforçar, eu estou em esforço. Portanto, Sim. a realidade vai-me devolver o esforço. Sim, exatamente. Também disseste uma coisa que é importante para aquilo que nós já falámos também, que é, há um processo de integração. Estás a sentir que há um processo de integração e que as coisas vão surgindo e que vais pensando, vão surgindo. Daí eu sentir que menos do que um mês, eu costumo dizer 3 semanas, um mês, e normalmente marco um mês, não faz sentido. Porque lá está, há esta integração. A nossa sessão já foi há 2 ou 3 semanas e ainda estás nesse processo. Nós, por exemplo, há uma semana atrás, estarmos a ter uma sessão, significaria que nós estávamos a ter uma sessão de um processo que ainda não estava terminado, ou em cima de um processo que ainda não estava terminado. Daí o sentir que é importante a distância de um mês, para, ok, daqui a mais 1 ou 2 semanas, não sei bem, vamos ter outra sessão e aí sim, podes ver, aconteceu isto, faz sentido isto, agora se calhar é melhor trabalharmos isto, porque já estás num processo, já integraste, já viste as mudanças. E daí aquilo que te dissemos há pouco de ser importante, é importante dar tempo às pessoas a criarem esta nova realidade, ou estarem nesta nova realidade. Eu acho que isso é muito... faz muito sentido, ok? O que fazer sentido não é necessariamente garantia de nada, mas a mim faz muito sentido acho que isso é quase aplicado a tudo na nossa vida, não é? É uma coisa de respiração, não é? Ou seja, preciso de tempo. O tempo é de facto importante nos nossos processos. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. E isso é muito interessante. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Só quero agradecer muito esta oportunidade mais uma vez. Uma conversa muito fluida, é muito boa. E é isso, e agradecer e desejar que as pessoas vejam. O Rodrigo tem vários vídeos no YouTube. Exatamente. Portanto, há um canal onde ele às vezes vai pondo algumas sessões com pessoas reais que acontecem, que autorizam a divulgação nas redes sociais. E o convite com hipnotelepático também. Algumas em que aparece o Hugo a fazermos o trabalho hipnotelepático quando a pessoa não quer ela própria ser hipnotizada, ou quando acha que não consegue, ou quando prefere recorrer logo imediatamente ao hipnotelepático. Mas há muitas coisas, o meu convite é que as pessoas vejam, que explorem e que sintam o que está ali a acontecer. Sim. Muito obrigado, Ricardo, por esta oportunidade. Eu é que agradeço e espero que tenham gostado tanto quanto eu. Eu diverti-me imenso na conversa e deixo aqui o desafio de voltarmos depois a repetir esta experiência, se calhar tentando perceber um bocado, ou falando uma coisa, um tema que eu fico aqui na minha cabeça seria interessante mostrar às pessoas e falarmos um bocadinho sobre que tipos de interferências é que existem, não é? Isso é um mundo. É um mundo, não é? É um mundo, eu acho que é um mundo fascinante. Sim, eu concordo plenamente. É um mundo fascinante, mas é um mundo, sim. Ok, então... Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado.